Olá, pessoal, e vamos começar mais um episódio do Glowcast. E hoje um assunto muito importante, que é o agosto dourado. E nós trouxemos aqui duas pediatras para conversar conosco. A doutora Aline Brizotti e Amanda Lobato. Doutoras, antes da gente começar esse tema que é tão importante, né, o agosto dourado, eu queria saber o porquê vocês escolheram a pediatria. Bem, eu gosto muito de neurodesenvolvimento, que é algo que o pediatra acompanha mês a mês e toda a infância e todo o crescimento da criança. Então, quando eu aprendi sobre isso na faculdade, eu me encantei, eu falei, nossa, quero trabalhar com isso. Essa é uma matéria, né, que tem na faculdade ou não? Uma das frentes da pediatria. Da pediatria. Isso. E assim, eu gosto de trabalhar com prevenção, né? Então, eu gosto de orientar uma nutrição de qualidade, bom estilo de vida, boa qualidade de sono. Gente, olha só, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Tudo envolve a nutrição. E é verdade, né? Hoje a gente sabe que na medicina as pessoas também estão encaminhando para nutricionistas, né? Uhum. Vocês são dessa linha, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. E a doutora Amanda, né, doutora? Eu falo que a pediatria me escolheu, que eu não consegui fugir dela. Eu brinco que eu não consegui fugir dela. Eu sempre gostei muito da pediatria, gostei muito de criança. Realmente aquela história de que criança vai mudar o mundo, Sim, verdade. É verdade. São as crianças de hoje que são o futuro de amanhã, não tem jeito. E eu brinco, eu passei a faculdade inteira procurando outra especialidade, porque na nossa época falavam muito que estava muito ruim a área, que estava difícil de trabalho e tudo mais, mas não teve jeito. Eu gostava muito de pediatria. Eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com o futuro, de moldar. Mas por que falavam sobre estar difícil a área de pediatria? É pelo fato de... O pediatra ele não é muito valorizado, né? As pessoas têm essa ideia de que criança é um adulto pequeno, e não é. Não, Né? gente. A gente tem 300 mil particularidades por Diferenças, idade. né? Entre um adulto, começando Sim. pela alimentação, E pelo sono, pela amamentação. E criança também, ela é desafiador, né? Porque o nosso paciente é a criança, mas a gente lida com famílias. Exatamente. Né? Nosso Então, paciente não é só a criança, a criança é a família toda. Sim, e o pediatra tem que ser bem detalhista, né, Amanda? Uhum. Tem que ser bem detalhista no sentido, assim, de um olhar como um todo, se apegar nos detalhes no sentido de orientação. Então, dá Porque um trabalho. Então, não é todo mundo que quer ser eu pediatra, não. imagino, porque às vezes as mães chegam achando que um determinado assunto é bobeira, e não é bobeira, né? E para vocês irem a fundo e perceber essa parte é difícil, né? Eu acho que o que a Aline falou de dar trabalho, porque assim, às vezes, sei lá, se você tá com uma dor de cabeça, você fala, é uma dor de cabeça só. Sim. Se o teu filho falar que ele tá com uma dor de cabeça, você tá achando que ele vai morrer? Gente, o meu tem 17 anos, e quando ele fala que tá com uma dorzinha na unha, eu já fico doida. Então a gente lida muito com a ansiedade das famílias, a gente lida muito com o emocional de muita família, então é uma especialidade que dá trabalho. A gente lida com muita questão emocional de muita gente. A gente guia famílias, né? Exatamente. A gente vai dando o caminho das pedras, porque também você tem um filho e o pai e a mãe não sabem como que ele cria, como que ele cuida, o que ele tem que fazer. Claro, né? ainda primeiro Exato, é muito terrível. difícil. Então, é uma especialidade difícil, E desafiadora. tem assim, gente, igual eu, que eu ia para pediatra, ia eu, meu marido, minha mãe. Não é Vai a família toda. muito. Vai a família toda. É assim, né? Sim. Você recebe Continua mensagem da mãe, assim. outro dia você recebe mensagem da avó, você fica louco. Sim. Madrugada, né? Madrugada, Sim. tem disso. Madrugada, hoje em dia nem tanto. Eu não recebo tanto de madrugada, não. Mas o de dia vez- inteiro? às vezes o dia inteiro. O dia inteiro O dia inteiro vem mensagem. Será que tem um... Ai, eu ligo... Ai, gente, que vergonha. Será que tem um encaixezinho? Chegava lá, ele não tinha nada. E pedia pro pediatra encaixar. Sim, a gente Tem faz muito bastante. disso. Mas você não sim. sabe se ele tem alguma coisa ou não, né? Essa é a gente. questão. Pode ser que ele não tenha nada, mas você não sabe. Eu acho que o primeiro filho é muito desafiador. Uhum. Com Não certeza. é?
Sim. Com Você não certeza. sabe o que vai acontecer, você não sabe. O segundo, eu tenho só um, mas eu acho que o segundo, a pessoa já tem experiência do Sim. primeiro, então Já sabe que sobreviveu, né? já vai, já sabe como lidar, já sabe que algumas Sim. coisinhas Sim. deixa pra lá. Agora, o primeiro, Uhum. né? Eu lembro que uma vez eu dei antibiótico, o pediatra passou um antibiótico e ele ficou todo empipocado, mas não era do antibiótico, era de muita roupa. Ah. Eu cheguei lá, Elaine, só tira um pouquinho de roupa que tá tudo bem. Tudo bem. Agora a questão do aleitamento materno. A gente sabe que é muito importante, né? Uhum. E é difícil conscientizar as mães hoje em dia? Ou já tá mais fácil? A gente já tem, eu acho que muito mais conscientização do que já tinha há algum tempo atrás, né? Mas a amamentação por si só, ela já é difícil, já é desafiadora, né? A gente tá agora no mês que é o Agosto Dourado, né? Que é um mês que eu sempre falo que assim, se tem um mês pra isso é porque a gente precisa desse mês, porque não é fácil, né? Se tem um mês precisando conscientizar, precisando incentivar, é porque não é fácil seguir isso, né? Então, acho que não é mais ruim a conscientização nesse sentido, a gente já melhorou muito, mas é uma coisa que é muito difícil, né? Então, tem muitos mitos. No caso, as mulheres já sabem que elas têm que amamentar, mas há uma dificuldade, né? De executar e manter, né? Exato. Muitas começam, mas nem todas conseguem às vezes não sabem manter. A grandiosidade da importância, mas sabem que é importante. Exato, exatamente. E quais são essas dificuldades, vocês que estão em consultório, que chegam? Porque a dificuldade das pacientes pode ser a dificuldade das pessoas que estão assistindo agora o podcast. Sim. Quais são as principais dificuldades nessa Eu acho amamentação? que a primeira é fissura, né? É o começo, né? É, o começo. Lá na maternidade, quando o bebê já mama ali, idealmente na primeira hora de vida. E aí, às vezes, ele não encaixa a pega certinho, porque o segredo da amamentação é a pega. O bebê tem que pegar direitinho na areola, não é para pegar no mamilo, né? E aí, quando ele traciona o mamilo, machuca. E machuca muito fácil, porque cada uma hora e meia, ele querendo mamar, traciona, machuca. Eu já ouvi dizer de mulheres que ficam com o... seria o mamilo, o mamilo caído, né? Sim, perde tecido, Pode perder, Isso por pega errada, tá? Não é normal. Não é normal. Fissura, não é normal. Esse negócio de deixar calejar, deixa aí, porque uma hora caleja, para de doer. Não é assim. A amamentação pode ter uma sensibilidade nos primeiros dias, até porque aquela pele não tá acostumada, mas não é para doer. Se tá doendo, tá errado. E a importância da pega não só por não machucar a mãe, é porque o bebê não extrai o leite de uma forma adequada. E aí começa aquele ciclo, né? Ciclo vicioso. Não ganha peso, a mãe tá com dor, e aí o bebê, ela fica nervosa porque ela não tá conseguindo amamentar, ela acha que ela não tem leite. E não dorme, já tá estressada porque não dorme. Porque o sono é muito importante, a gente sabe. E nessa época, a mãe não consegue dormir. Quase nada. Quem se dispõe a fazer aleitamento materno exclusivo, que é a livre demanda, que é o quanto o bebê quer, a hora que ele quer, quanto tempo ele quiser, é bem exaustivo. Existe mais algum outro tipo de dificuldade que chega até o alergias? Esse começo é a dor, né? O cansaço, não tem jeito. Cansa muito. Cansaço físico, a exaustão do sono, né? Então, você tá ali, quanto tempo um bebê pequenininho demora amamentando em uma mamada? 30, 40 minutos. Aí ele dorme às vezes 1 hora e começa a mamar de novo. Sim. Aí você tem que trocar a fralda. Exato. Né? Tem que dar banho. Às vezes essa mãe, dependendo da rede de apoio, ela que coloca pra rotar, ela que segura o bebê. É isso que eu ia falar, a importância de uma rede de apoio. Né? De repente, o esposo, uma mãe, né, os avós, a importância que tem que ter. Mas tem mulheres que a gente sabe que não tem essa rede de apoio e tem que fazer tudo sozinha. E às vezes, dependendo da rede de apoio, é uma rede de apoio que mais atrapalha a amamentação. Era isso que eu ia falar. Essa coisa é importante quando a gente fala da campanha do Agosto Dourado, a gente conscientizar as pessoas sobre a importância do leite materno e desvendar os mitos, né? Porque às vezes vem uma rede
de apoio, que vai lá e fala assim, esse menino não para de chorar, será que seu leite não é fraco? Ah, todo mundo tem um esse palpite. menino sempre dá um palpite e sempre põe a culpa no aleitamento materno. Na mãe. Tudo, né? Na Gente, mãe, criança chora por tudo, ela se a comunica. culpada é a mãe. Sim. Então Você assim... não tá fazendo direito. Agora você imagina, é uma pressão psicológica, porque Total. você já tá ali sem dormir, Sim. tentando fazer de tudo, porque, né, a gente Exausta. fica tentando, exausta, tentando fazer de tudo. E aí vem, não, a culpa é sua, porque você não está fazendo E direito. fora que, assim, tempestade hormonal nesse período inicial, né? A mulher tá Nem doidona. Me fala, nem me fala. Tá assim. fragilizada, tá vulnerável. Gente, E aí vem alguém e fala qualquer coisa. Qualquer coisa você Já chora, desaba você a tá chorar. enlouquecida, Sim. exatamente. É chorar o tempo todo, né? Sim. Eu não podia falar Eu nada. fiquei doida também. Ficou. Nossa, então é normal, né? doutora? Normal. Eu falo assim para os meus pacientes, assim, olha, eu sou pediatra, para mim já foi muito difícil. Eu imagino Então, para quem não tem a certeza de que vale a pena, sabe? Então, assim... Na época que eu Fácil, tive meu não é? filho, eu não era nutricionista. Mas eu já sabia da importância que era amamentar até os 6 meses, né? E depois até 2 anos, se conseguir, né? Uhum. E eu não consegui. Com 4 meses, eu já cheguei pro pediatra. Eu tentei, cheguei lá, aí eu amamentei, depois ele foi ver o outro seio que já era para estar cheio, saiu uma gotinha. Aí ele falou, Elaine, não dá. E eu chorava, mas eu chorava, porque eu queria amamentar, eu sabia dessa importância. Mas também, gente, quando não dá, né? Não tem que... A criança não pode passar fome, a gente tem que procurar fórmula, mas a importância da amamentação é até os 6 meses, exclusivo. Isso. E depois 2 anos. Até no mínimo 2 anos, junto com a introdução alimentar, né? Junto com a alimentação complementar. E agora o agosto dourado, a cor dourada, por quê? Pela importância, a qualidade do por leite. ser o padrão ouro de alimentação do bebê, principalmente nos primeiros 6 meses de vida e depois até os 2 anos. Se quiser mais, não tem problema, é uma recomendação. É importante falar isso, porque eu já vi gente falando assim, tem que ser até 2 anos. Não, tem que ser até no mínimo 2 anos, idealmente, né? No melhor dos mundos. Não é um limite, não significa que bateu 2 anos tem que desmamar. Não. Se for desejo da mãe e da criança manter, pode. Tem gente que até 4 anos. Se tá bom pros dois, segue é uma escolha. Mas daí uma amamentação uma de carinho, conforto, exato. não é mais a alimentação. Exato. Sim. Não é? E como a rede de apoio pode ajudar essa mãe, né? Os avós, os pais, como é que eles podem ajudar a seguir, né, a mãe nessa amamentação? Olha, acho que em várias coisas, tá? Principalmente no começo, a gente pouco lembra de comer, de tomar água, de dar um tempo que às vezes a gente precisa. Então, por exemplo, quando a minha bebê nasceu, no comecinho, às vezes meu marido ia lá dar comida na minha boca. Ele ia lá levar um copo de água para eu comer. Eu tava amamentando, ele vinha trazer uma fruta. Então, às vezes você não lembra, ou se você lembra, não dá tempo. Às vezes o bebê acabou de mamar, você tá ali com ele no colo, daqui a pouco ele já quer mamar de novo. E a importância de tomar muita água, né? Exatamente. Eu lembro que eu ficava com a garrafa de água assim do lado, amamentando e tomando água. E depois, assim, vai regular, tudo melhora. Eu brinco com uma amiga que acabou de ter bebê que tudo melhora depois, mas o começo é difícil. É complicado. Eu falo para os meus pacientes, quando vem uma avó, uma tia, deixa a marmita pronta para a mãe. Já deixa tudo certinho. Olha, isso é muito legal. Alguém pode ir lá na semana, no domingo, faz as marmitas para a semana, para a mãe só colocar no micro-ondas e comer. Enquanto o bebê tá dormindo, ela vai lá, né? Porque se for esperar que a mãe fazer... Gente, não dá tempo. Não Aí dá. o que a gente acabou de falar, né? Rede de apoio, por favor, não dá palpite ruim. Não dá. Né? Não falar que o leite é o melhor. Fraco, que dá uma mamadeira que ele vai dormir. Essas coisas não, por favor, né? Porque a mulher já tá fragilizada, já tá ali naquele momento e mais você difícil. Escutar que seu leite é fraco, que precisa dar mamadeira, gente. E você pode estar o mais com certeza possível daquilo. Mas se houve uma coisa dessa, você balança. Não tem jeito. Você já tá toda fragilizada, né? Exatamente. Agora vamos falar dos benefícios para o bebê desse leite materno.
Nossa, são Vários. inúmeros. Vai muito além de alimentar, muito além do nutricional. Sim. Tem todas as vitaminas, proteínas, O minerais. nutricional é o mais óbvio, né? gorduras. Discutível. É de ser um leite completo. É. Né? A quantidade certinha, né, de proteína, que hoje em dia fala-se muito em relação ao leite de vaca, Que né? o bebê precisa. A quantidade de um tipo mais ideal, né? E tem anticorpo, tem fator de prebiótico, probiótico, né? Mas além disso, tem laço de afeto, Ai, é maravilhoso. tem desenvolvimento da cavidade orofacial, né? Então, a força de tração que o bebê e o jeito que ele mexe a mandíbula quando ele mama no seio materno, Sim. ele desenvolve a musculatura e todos os ossos da face de uma forma correta, né? Então, isso vai propiciar que o bebê não seja um respirador bucal, Amanda Pneumo. Ela Ah, ela lida com as doutora Amanda é consequências pneu. disso, Sim. né? Então, ele faz toda esse remodelamento natural. Então, assim, eu Até falo na para as fala, mães, né? Sim. Sim, Depois na fala, fala. mastigação, às vezes lá na frente, quando a criança tá comendo, a mãe fala assim, ai, o meu bebê, se ele não mamou, né? Sim. O meu bebê não gosta de carne, ele só chupa a carne e ele joga. É os músculos da mastigação que às vezes não tem força suficiente para mastigar, triturar Porque aquela eles não carne. desenvolveram tão Porque bem. ele tá fraco, E outra coisa muito importante, que também respinga lá na pneumo, eu sempre falo para os pais, o teto da boca é o chão do nariz. Uhum. Quando a gente não desenvolve direito ali, o narizinho dele desenvolve tudo errado. É uma criança que vive doente, que demora mais para sarar gripe, né? Então vai às muito além. vezes- Não é só o dente torto e depois a Não, gente não. põe... Sim. E põe olha só, aparelho. olha que importante, isso eu nem sabia. Não é só a parte alérgica que a gente acha que Também. o leite, né, vai prevenir as alergias. A criança às vezes está sempre resfriada, você acha que é alergia e não, é por falta dessa a cavidade, né, que não Da foi funcionalidade orofacial. A parte de infecções, né? É um aumento de prevenção de infecções pela transmissão mesmo de anticorpos. A parte alérgica que você falou, Sim. então a gente tem um monte de estudo da ligação do É. aleitamento prolongado com a redução de alergias. Asma, por exemplo, que é a minha parte, um aleitamento prolongado, ele diminui a chance de asma na infância. Então, Eu isso... pensava muito nisso quando eu não pude mais amamentar. Então, eu pensava nessa parte de alergias, né? Porque Sim. eu tive bronquite e eu também não fui, não tive... Não foi amamentar. Não, fui até acho que uns 3 meses também. Então, talvez, será que é hereditário? Não, né? Não. Não, porque minha mãe também não conseguiu e eu Não. não ter conseguido não pode ser. Isso daí é uma coisa muito comum, né? Que as famílias vêm com essa tradição. Isso. Ai, minha mãe também um não mito. conseguiu amamentar. Entra é um a coisa mito. da rede de apoio um pouco É. também, tá? Porque geralmente o que... Não sei se você tende a ver isso também. Famílias que já têm um aleitamento muito forte na família têm um estímulo muito maior da Sim. família. Todo mundo fala, Sim. né? Todo mundo fala, Nossa. não, você vai conseguir. Não, Porque não, todo vai mundo melhorar. consegue. Exato. Sim. E famílias que não, a minha mãe amamentou até um mês. Aí fala assim, não, tá tudo bem, dá logo a fórmula, sim, sabe? Sim. Então eu acho que existe uma questão cultural também nisso, familiar. Isso fortalece, né? Porque se a mulher vê que todas as mulheres da família amamentou, pra ela aquilo é tão natural Sim. que nem existe a possibilidade daquilo não dar certo. Sim. É difícil? Mas vai dar certo. Deu com todo mundo, comigo Sim. também vai dar. Comigo vai tentando. E o contrário, vai- infelizmente, também é verdade. Também é Ninguém verdade. deu certo, por que comigo vai dar? Sim. Né? E assim, no seu caso, o ideal mesmo é a mãe, quando ela acha que tem alguma coisa de errado, na verdade, assim, o pediatra tem que estar ali mês a mês, no comecinho, monitorizando. No máximo, né? Quando não precisa ser mais. Ser antes, às vezes a gente reavalia antes. Eu ia todos os meses. Mas aí precisa E ficar eu de olho. falava, ele chora muito. Ele chora muito, ele não vai, porque é o certo, né? É o correto. Ele mandava eu amamentar e entendeu? Verificava a pega. Verificava tudo, tava tudo certinho. Mas ele chorava muito, É. chorava muito. Aí quando eu fui com 4 meses, foi quando ele fez esse teste. Eu amamentei um lado, né? E aí esperou meia hora, 40 minutos, e do outro lado saiu só uma gotinha. Então quer dizer que já não tinha mais mesmo. Então, mas o que eu ia falar é que tinha que ter visto antes o que estava acontecendo com você pra gente Exato. não chegar nesse O momento. ideal é que a gente não chegue com É. 4 meses. É. Geralmente, quando a amamentação ela se estabelece, É. né? Sim. Não é muito frequente da gente ter uma amamentação super bem estabelecida E depois que do nada ela vai acabar. por água abaixo. Exato.
O período mais crítico é ali os primeiros meses. É primeiro mês de vida, onde tá esse meio que esse caos, né? Sim, que era um caos. Exato. Nossa, era uma choradeira. E o desespero que eu ficava. Sim. Então, assim, se você tem um apoio, quando eu falo de apoio, não é só de família. Às vezes precisa de consultora de amamentação, precisa do pediatra junto. Às vezes você precisa com a consultora. Eu, no começo, foi um pouco difícil de estabelecer a amamentação mesmo. Acho que eu tive umas 3, 4 visitas da consultora em casa. Porque ela ia, ajustava, ajudava. E, de novo, eu sou pediatra. A gente tem uma base disso, muito intensa, né? Gente, você de casa, assim, a pediatra está falando isso, então a gente tem que procurar. Eu falo, ajudei já muito a amamentação de muitas mães, mas na minha era completamente diferente. É diferente, muito diferente. Então, assim, acho que a consultora foi umas 3 vezes organizar, técnica, até o negócio ir pra frente, sabe? Então, não é tão fácil, assim, quanto as pessoas imaginam que vai ser, entendeu? Eu sempre falo que é intuitivo, mas não é tão fácil, não é trivial. Exato. Precisa ali de uma técnica, tem que ter técnica. De toda essa rede de apoio aí que a Amanda Talvez falou. eu não tenha feito direito, eu acho. Pode ser. Alguma coisa aconteceu, não é de quem deveria estar te ajudando. É o que a gente fala pro pessoal de casa. A culpa não é da mãe. De jeito nenhum. Mas porque você não nasce sabendo, né? E é uma coisa nova. Você pode ver, pode ler, pode estudar, mas na prática é totalmente diferente, né? A única coisa, assim, que pode ter de anatomia, né, uma questão anatômica, né? Então, se a mãe já fez alguma redução de mama, já fez alguma cirurgia... Silicone não atrapalha. Não atrapalha. Não atrapalha. Mas redução de mama, mastopexia, que é quando você levanta as mamas. Isso é muito importante falar, porque hoje em dia as mulheres fazem bastante cirurgias, né? No seio e tal. Então... silicone não atrapalha, gente. Quem tem silicone pode amamentar. Pode, e não atrapalha muito. É porque, assim, as demais, você mexe no tecido mamário e você pode lesionar os ductos, que são os caninhos por onde sai o leite. E aí, nesse caso, realmente fica difícil, porque o canalzinho ali tá cortado. Então, fica difícil mesmo de sair o leite, né? Sim. Aí pode ser uma questão algumas anatômica. Técnicas antigas de silicone até interviam um pouco mais. Hoje em dia eu acho que já mudou bastante. Tá. Esse, então, é um caso que a gente pode deixar pra lá, que não adianta falar, ai, gente, eu tenho silicone, não posso amamentar. Não, pode, seja feliz. Vá amamentar seu filho. Exatamente. E como a família, a gente já falou, né, como pode estar ajudando, e a mulher que trabalha? Como é que fica essa mulher que trabalha depois de 4 a 6 meses, né? Tem empresa que dão 4, empresa que dão 6 meses. Como é que fica depois? Na verdade, ela tem que se organizar antes. Pelo menos um mês, né, Amanda? Pelo menos um mês, porque assim, o peito, ele vai se adequar à demanda do bebê. Então, vamos supor que a sua mama produza 500 ml por dia. Sim. E aí, o seu bebê tá mamando todos os 500 ml. Para ela ir trabalhar, deixar o leite materno para outra pessoa oferecer para o bebê, ela vai ter que tirar além desses 500, porque ela vai ter que começar a fazer estoque. Então, antes de voltar a trabalhar, pelo menos um mês, ela vai começar a fazer estímulo nessa mama, com bomba, às vezes a gente até entra com remédio, né, que ajuda no aumento da produção. Fazer técnicas de estimular mais vezes por dia. E aí ela vai começar a estocar para o corpo dela entender que ela vai ter que produzir mais, né, para o estoque e para o bebê dela comer até ela sair e se ausentar. Porque tem essa parte onde ela vai pro trabalho e daí alguém vai ofertar pro bebê. E daí, quando ela volta, ela também vai amamentar. Exato. Sim. E no trabalho, ela tem que ordenhar. De preferência, ela consegue ordenhar no trabalho para deixar... De preferência, assim, empresas, por favor, né? Vamos tentar lembrar de deixar um espaço ali para mãe guardar, para condicionar o leite, para dar uma chance dela tirar esse leite que num lugar decente, né? Sim. Então, tem paciente minha que já falou, o único lugar que eu tenho para tirar o leite é no banheiro. Isso é muito comum. É muito complicado, né? Então, assim, às vezes a gente vai tentando driblar. Mas, idealmente, ela faz um estoque prévio. E isso também é rede de apoio, né? A empresa também é rede de apoio. E aí, depois que ela volta, ela vai ordenhando no trabalho também, ela traz o estoquezinho de casa.
do trabalho para casa. Existem também algumas empresas que têm até creche, né? Tem, deixa a mãe lá. A mãe pode ir até lá para amamentar, mas não é frequente. Muito. Não, são poucas as empresas, mas tá aí uma ideia não é para espalhar, coisa deixar, boa a gente espalha. Claro, porque é muito legal, né? A mãe tá ali pertinho do filho, deixa lá na creche, vai trabalhar, vai, amamenta, volta. Que o brasileiro, ele não tem muito uma visão em longo prazo, né? Porque amamentar é economicamente viável. Porque você diminui doenças, você diminui internações, você diminui faltas, né? Então, é muito mais produtivo uma criança que é amamentada com leite materno do que quando é só com fórmula. Porque é para a própria empresa, né? Também. Exatamente. E agora eu tenho alguns mitos e algumas verdades aqui. Vamos fazer esse bate-papo de mitos e verdades. Leite fraco existe? Não. Não existe. Não. Então, se alguém falar o meu leite é fraco, não consigo amamentar, não existe. Não. Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho muito linda do leite materno, né? Fique à vontade. Esse negócio do leite fraco, porque assim, o que acontece? O leite materno, ele muda ao longo do dia. Às vezes a mãe ordenha, ela vê aquele leitinho mais aguado, né? E às vezes ela vê ele mais gorduroso. Sim. Então, às vezes, olha o aspecto daquele líquido e fala, nossa, tá tão ralinho. Só que, através da saliva do bebê, a pele do mamilo, ela vai entendendo o que o seu filho tá precisando. Então, se naquele momento ele precisa de mais água, o corpo vai mandar mais água. Olha, se ele precisa de mais gordura, ele vai mandar mais gordura. Se ele tá precisando de mais vitamina proteína, D, vai mais vitamina D. Se o bebê tá doente, precisa de mais anticorpo, vai mais anticorpo. Então, ele vai mudando ao longo do dia. Por isso que a livre demanda não tem volume. Mama o quanto quer, porque o seu filho vai ter a oferta de tudo ao longo de 24 horas. Então, não existe leite fraco por causa disso. O leite materno tá mudando o tempo inteiro. Eu acho que a história do leite fraco, ela vem um pouco daquela história do mito, do começo, daquele começo da amamentação, que a criança não tá pegando bem, que ela chora ainda bastante. Todo bebê pequenininho chora, né? Todo bebê pequenininho chora por tudo, porque eles não sabem se expressar de outra forma. E aí, às vezes, a criança que não tá pegando bem ainda o peito, não consegue mamar direito, não tá ganhando peso também, às vezes por técnica de amamentação. E aí vem alguém da família e fala, não tá ganhando peso bem porque o leite é fraco, porque você não tá amamentando direito. E às vezes não é isso, só que a mulher precisa é alguém que segura na mão dela e que ajude ela a aprender a amamentar, porque ninguém nasce sabendo amamentar. É o que a gente acabou de falar, né? Apega. E isso é muito desafiador, como a gente vem falando. Tem a pega, tem o jeito. Cada criança também tem um jeito de pegar, né? É assim, a técnica é igual para todas, né? Sim. Mas, claro, cada um tem sua individualidade. Mas assim, do jeito que a gente tá falando, até parece que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Fez ali, encaixou certinho, a mãe entendeu como que é. Gente, acabou o estresse. É esse começo, é o primeiro mês. Depois vai, assim. Eu tô com uma amiga agora que tem um bebê recém-nascido. Eu falei pra ela assim, agora você tá tendo que ter todo um malabarismo. Assim, pega de tal jeito, eu vou começar a encaixar desse lado. Daqui a pouco você vai estar com uma venda no olho e a criança vai estar achando o peito, entendeu? Então, assim, eu acho que é a gente persistir nesse começo, porque as coisas vão achar o rumo, sabe? E depois é automático, assim, é igual a história de dirigir o carro. Quando você começa a dirigir, você vem meio travado, você tem que, sabe? Prestando atenção em tudo. Exato. Depois que você já dirige há um tempo, você vem no automático, você vem pensando em outra coisa, você vem, sabe? Só coloca e já... E a dor também passa, porque o começo é dolorido, a dor passa, tudo passa. Gente, é maravilhoso. Exatamente. E amamentar faz o peito cair? Não, isso daí são condições genéticas da mulher. Se ela tiver essa genética, vai conforme ela for também ficando mais velha, vai perdendo a estrutura da mama, com o tempo vai caindo. Mas isso aí fala mais da genética individual dela do que a própria amamentação.
que já é uma mulher que já tende a ter uma queda mamária, né? Sim. O que acontece, que as mulheres percebem muito, é que durante a amamentação o peito aumenta muito de tamanho, né? E aí na hora que ele volta, diminui um certa pouco flacidez. depois, vai ter um pouco de flacidez. Sim, é. né? Principalmente quem tem silicone, né? Que já tá um peso, será? Não, porque ele dá uma estrutura, né? O silicone já tá mais Até favorável. ajuda. E assim, assim como, gente, a gente carrega um bebê na barriga durante 9 meses, né? Depois que o bebê nasce, fica um pouco flácido e a tendência depois é que volte, né? Que a barriga vá, pelo menos um pouco, voltando aquela estrutura anterior. O peito é a mesma coisa, né? A E sendo que o auréola peito- escurece, né? Muitas mulheres muito. percebem que... E volta ao normal Sim, depois. Demora um tempo, mas volta. Demora tudo certinho. Uhum. Tem gente também que fica com Uma A linha. linha. uma negra, linha, né? Eu fiquei com a linha Sim. É hormônio, escurecida. tudo Então, hormonal, hormônio, exato. é hormonal, né? Sim. E volta tudo ao normal, tudo certinho. Uhum. Existem alguns chás que aumentam a produção de leite? É verdade ou é mito? Porque existem, né? Existem que estimulam um pouco. Agora sim, tem que checar com o pediatra. Que nem tudo também dá pra sair tomando loucamente. A mesma história da cerveja preta. Sim, Que a gente da anda- canjica. Exato. Canjica, aí come Então, canjica assim, o dia inteiro. Exato. Checa com o pediatra se tá tudo bem, tem tal. Outra coisa muito importante é a alimentação da mãe, Uhum. né? Na parte da alimentação da mãe, que tudo que a mãe consome vai pro bebê. Passa pro bebê. Isso é muito importante. Mas assim, não tem restrição alimentar. Sim. Né? A mãe pode comer de tudo. Pode comer o feijão, pode comer o repolho. Não vai dar gases tem no Não bebê. vai ter cólica no Não bebê. Esse é vai, outro feijão. mito. É outro Sim, mito. sim. Bebês têm cólica até o terceiro mês de vida. É normal. Normal, independente Porque do que a tá se pobrezinha da mãe formando. esteja comendo. E a E culpa é deve da mãe. passar por isso também. Às vezes chega a mãe já com uma dieta hiper restrita de um monte de coisas. Pô, Sim. doutor, ele tá tendo cólica, eu já não como feijão, eu já não como não sei o que, eu já não como... Coisas assim que eu já até nunca tinha ouvido falar, que falavam que dava Sim, cólica. E sim. assim, ele continua tendo cólica. Sim, vai E continuar tendo essa cólica. restrição da mãe é terrível, porque falta nutrientes pra mãe, e pro bebê, Exato. Sim. né? E assim, o corpo neste momento tá priorizando o bebê. O bebê. Então, se a mãe não está bem nutrida em relação à qualidade do que ela come, vai sair dos ossos, dos Ela que vai ficar músculos. desnutrida. Ela que vai. Anêmica. Exato. Vai ficar desnutrida. O corpo tá priorizando o bebê. Então, a Exato. mãe tem que estar bem hidratada e bem nutrida. Sim. Pode comer as tranqueirinhas de vez em quando, os fast food, a Chocolate. pizza, o Chocolate é outro mito, né? Ou da Chocolate se for em excesso, por causa todos da os cafeína, cafeinados, exatamente. todos os cafeinados. O café também pode, mas 250 ml por dia. chás, né? Chá que preto, contém cafeína. cafeína. Isso realmente dá Entra numa cólica no conta bebê. diária, né? Isso também dá, isso sim dá cólica Deixa no o bebê bebê e agitado. deixa ele mais agitado. Isso não é mito, isso é Não, isso é verdade. verdade. O bico de silicone atrapalha a amamentação? Sim. Então não é mito, é verdade. Atrapalha. Todos os bicos artificiais a gente evita. Então, a mamadeira, a chupeta e o bico de silicone. O bico de silicone, ele dá uma falsa impressão de que você coloca ali, aí o bebê suga um pouquinho, fica um leitinho ali na interface entre a Entre pele eles. e o silicone. E a mãe olha, ela fala, ele tá mamando, só que ele só tá sugando, ele não está extraindo, porque não forma o vácuo direitinho. Eu acho que tem muita mulher que começa a usar por causa da dor. Né? Da dor Porque também. tá machucado. Sim. Só que assim, se tá machucado, é porque ele não tá pegando direito. No momento que ela coloca um bico, aí que ele não vai pegar direito mesmo. Sim. Aí que vai piorar. Aí começa o ciclo vicioso. Aquela parte que as pessoas falam pra prevenir, né? Fissuras e tal, que você passa pomada. Tem Ai, eu lembro que na época eu usei. É um negócio que encaixa aqui, você fica o dia inteiro com aquilo. Nossa, Pra isso eu nunca Ser vi. Concha, não? Será que não Eu é já ouvi concha? falar Eu da- acho que é. Eu já ouvi Poxa, falar prata. da casca de banana, da Ah, folha do não. repolho, Não, bucha. bucha. Pra bucha. preparar. Não, mas ela tá falando durante a amamentação. Não. Antes. Ah, não. Esse antes eu nunca vi. Também nunca ouvi falar. É uma concha assim, aí tem um buraquinho no meio.
Você coloca e fica com aquilo o dia inteiro, que é pra... sejam as conchas pra de coleta formar o de leite. bico. Pra formar o bico. Ah. Pra pôr pra fora. Esse também é outro mito. É A mito. mãe não precisa ter um mamilo protuso, ou seja, um bico, para amamentar, porque não é um Isso. mamilo que o bebê tem Que que mama. mamar. Exato. A mãe com mamilo plano, a mãe com mamilo invertido e a mãe com mamilo protuso consegue amamentar, se a técnica estiver correta. Olha, e eu colocava Às aqui. vezes dá um pouquinho mais de trabalho pra Sim, estabelecer. dá. Mas Mas pega, assim, né? Consegue. Sim. Que algumas mães até desistem, né? Falam, ai, meu mamilo é plano, eu não vou conseguir amamentar. Plano é quando é retinho. É retinho, aí tem invertido, ele vai um invertido pouquinho pra dentro. dentro. E o normal que Que é o protuso. É o comum, É. não é normal, mais comum, né? É. mais comum. Normal. É, mais todos comum. são normais, são Todos variações anatômicas. É isso mesmo. Desculpa, gente. Então, esse também é um mito. Qualquer formato É possível. é amamentar. possível a amamentação. Sim. Após os 6 meses, o leite materno fica fraco? Segue maravilhoso. Nunca. Não tem mais Ele nutrientes? segue maravilhoso. Não. 6 meses acabou, não tem mais nutrientes, está fraquinho. Até segue até um ano de idade, a principal fonte nutricional do bebê é o leite. A introdução alimentar, ela começa aos 6 meses de idade, mas ela vai até os 2 aninhos de idade. Então, o bebê, ele tá aprendendo a comer até 1 ano de idade. Então, eu não vou esperar que ele extraia os nutrientes da comida. Ainda é o leite. Ainda Exato. é o leite. Então, ainda é o leite. Então, até 1 ano de idade, a principal fonte nutricional da criança é o leite. Então, não tem como dizer Tem que ele bebê é que não fraco. começa a comer com 6 meses, É. né? Tem bebê Tem. que atrasa a introdução a alimentar introdução. por questão de desenvolvimento, Sim. porque é prematuro, porque, Uhum. enfim, N situações. E aí não é que bateu 6 meses de leite e não tá bom Não mais. funciona É que mais, muita né? gente fala que depois dos 6 meses é só hidratação. Não. Não, tem nutrientes ainda. né? Claro. Vocês já Tem. escutaram, né? Sim. Que é só, é só uma aguinha, é só pra Não. hidratar. Não, Não, tem Não gente- vira água, não. Tem bebê antes de 1 ano, que às vezes a mãe fala assim, que ouve as pessoas falando, nossa, mas você ainda amamenta? Pra quê? Eu fico, gente, como assim? Pra quê? pra que ser só uma hidratação? Ele pode beber uma água, um Imagina. suquinho. Não, né? suquinho não pode mais. Não pode. Não pode mais suquinho? Não. A gente faz outro podcast de introdução alimentar. De introdução alimentar. Vamos É fazer. outra novela. Que agora não pode mais suco. Não é que não pode. Suco de frutas natural. Não é que não pode. É que a gente não estimula. Porque a criança tem que aprender a beber água. E comer a fruta. Tá, Isso. não. Sim, mas de repente um suco de fruta natural no meio disso também não. De vez em quando. Depende da idade, né? Aí sim. Exato. E aí, mesmo assim, o ideal é que seja... Eu falo pra famílias que eu acompanho que é uma coisa social, né? É pra ser colocado nesse momento social. Sim. Ai, vai sair com todo mundo, aí tudo bem tomar um suco de fruta natural. Isso. Mas no dia a dia, é Em comida, casa, fruta e água. Água. Sempre. De líquido água. Porque a água também entra na introdução alimentar. Sim. A gente também tá ensinando ele a beber água. O bebê não sabe beber água. Gente, e pensar que antigamente, com 3 meses, já tomava um chá, chazinho. sim. Tomava chá. Eu Chazinho tenho de receita camomila. do meu pediatra com 4 meses com suco. Nossa. E chá pra tirar a cólica. Exatamente. Uma cólica que Isso. nunca vai sumir. Erva doce e camomila. Não era sempre os Sim. chazinhos de erva doce. A gente evoluiu, graças a Deus, a gente evoluiu bastante. E como a amamentação contribui no afeto, né, na saúde mental da mãe e do bebê? Nossa. Desceu. A amamentação é vínculo, né? Assim, além de toda a nutrição, além de toda a prevenção de doenças. Agora a além de toda... doutora Amanda chora. Não, a amamentação é vínculo, não tem jeito. Eu sempre falo para as mães assim, óbvio que você vai construir o vínculo de qualquer forma, né? O pai também construi Sim. vínculo, a família toda também construi vínculo. Mas o começo da vida daquele bebê, um vínculo muito forte é a amamentação, né? E acho até para a mãe, ela também constrói vínculo com aquele bebê amamentando. Porque a gente acabou de falar de um monte de perrengue que Sim. vem no começo. Acho que o começo da amamentação é a gente saber que aquilo ali é nosso, né? Aquele bebezinho tão pequeno que a gente ali pariu é nosso e a gente tem que cuidar. Exato, né? e a gente tem o melhor pra ele do mundo. Então a amamentação também é vínculo, né? E eu falo que é uma parceria também, né? A Total. mãe e o bebê e a mãe ali o tempo Exato. inteiro. De não manhã, tem de tarde, de como. noite, de madrugada.
São momentos maravilhosos. É a mãe olhando pro Troca filho. de olhar. Exato, o filho olhando pra mãe. Aquela mãozinha aqui, né? Exatamente. Ai, gente, exatamente. A muito amamentação é gostoso. vínculo, né? De novo, claro, se constrói vínculo de todo... Assim, a mulher não conseguiu amamentar, ela não vai ter o vínculo? Não, ela Sim, vai ela vai construir o ter. vínculo, óbvio que ela vai. Mas talvez seja um pouco mais em um tempo diferente, né? Talvez, e de outras formas. A gente vai construindo os vínculos das formas diferentes. E quando a doutora Amanda acabou de falar, quando a mãe não consegue mesmo amamentar, ou amamenta só por um período pequeno, e quais são os caminhos, e para ela não se sentir culpada, né, por isso. Quer falar os Isso é caminhos? importante. Quer falar os caminhos primeiro? Os caminhos do... Por onde Quais são os ir? caminhos que ela pode seguir, que ela não está conseguindo amamentar, né, vai para fora. Assim, quando... Por N motivos, né? Às vezes a gente fala muito de não conseguir, mas eu sempre falo também para as mães dos meus pacientes. Amamentar em aleitamento materno exclusivo é muita doação, né? É muito exaustivo. Se a mãe não deseja também mais amamentar, se ela não quer por motivos dela, às vezes algum motivo de saúde que ela tem que tomar um remédio que ela não pode amamentar e é importante, ou realmente aconteceu que nem aconteceu com você, de o leite secar, a gente tem a fórmula, né? Obviamente que o leite materno é o alimento mais completo para a criança e, por exemplo, a fórmula mais tecnológica, digamos assim, do mercado não chega aos pés. Né? O que enriquece demais o leite materno são os oligosacarídeos do leite humano, por exemplo, que tem mais de 200, ao passo que a fórmula mais top do mercado tem 4. Né? Então, assim, eu sempre falo... Olha a diferença, né? Então, mas assim... Todas as fórmulas, desde a mais simples até a mais elaborada, todas elas seguem um códex alimentar com todos os nutrientes que a criança precisa para crescer e desenvolver de uma forma saudável. Então, seu filho não vai desnutrir porque você não pôde dar o seu leite materno. E nem se sentir culpada por isso. Gente, acontece, tá tudo bem. Tá a gente todo mundo fazendo o vai seu melhor. a gente vai dar outro alimento para ele, mas o seu colo tá ali, seu afeto tá ali, né? Seu amor tá ali, tá tudo ali. Só a amamentação que pausou. Sim. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem como fazer essa troca. Doutora Amanda? Eu acho que assim, a fórmula é um ótimo caminho, né? Quando a gente não consegue, ou não pode, ou não, enfim. O bebezinho precisa ser nutrido, Ele precisa né? de mamar de alguma e graças forma. a Deus Graças a gente tem. a fórmula, Um tempo exato. atrás era leite de vaca diluído com óleo. Exatamente. E aí, assim, desafio, né? Desafio quando a gente quer muito aceitar. Não tem jeito, né? A gente tenta até a última gota do que cabe. A gente estava conversando agora aqui, eu estava conversando com a Aline, contando a minha história, porque eu parei de amamentar minha filha muito antes do que eu gostaria, né? O começo da minha amamentação foi super difícil, mas vencemos, assim, esse começo, passou, estabeleceu bonitinho, já tava, assim, dirigiu o carro há 2 anos, sabe? Já tava tranquilo. E aí ela desenvolveu uma alergia alimentar, uma alergia à proteína do leite de vaca. E ela tinha muito refluxo ácido, e, enfim, muita dor, chorava muito e tudo mais. Então eu tava comentando com ela que, além da questão do começo do sono ser ruim, Sim. a minha bebê só dormia no meu colo reta, elevada. Ela não dormia nem se eu deitasse um pouquinho, ela dormia. Do refluxo. Então eu tava sentada. E o meu marido já estava trabalhando, porque também é outra coisa, né? Que a licença Claro. paternidade é de 5 dias aqui no Brasil, né? Então são É outra coisa que a gente também absurda. tem que mudar, Exato, né? Exatamente. Também faz parte da campanha do Agosto Dourado. Isso Exatamente. também é rede de apoio. Exatamente. Que nem é rede de apoio, né? O pai da criança Ele faz- que tá ali do lado. sim. Exato. Ele tem que ser... Pra apoiar então, essa mãe, exato, né? Pra ajudar, Pelo menos 5 dias. nos primeiros meses, assim. Se Exato. fosse uns 2, já ajudava. Já né? ajudava, né? Então, assim, meu marido tirou, sei lá, 20 dias de férias, que era o que ele tinha na época. Os meus pais, a minha mãe veio me ajudar também. A minha mãe é de outra cidade. Então, ficou ali 1 mês e pouquinho. Mas, assim, a hora que meio que apagou a luz e todo mundo tinha que voltar para sua realidade, que ficamos só nós 3, eu, meu marido e minha filha, ela com essa alergia alimentar, eu tinha uma dieta extremamente restrita, que não podia ter contaminação. E eu não dormia quase nada, assim, passava muito tempo em claro. E não tava para cozinhar.
E eu falei, caramba, e agora? Se eu peço alguma coisa da rua, eu peço pra alguém cozinhar pra mim e alguém erra a dieta, né? Ela vai voltar a ter sintoma, ela vai berrar o dia todo e ela vai sofrer muito. Então, acabou que foi, depois de muito choro, muita conversa com a minha pediatra, com a minha alergista, enfim, eu acabei optando por parar de amamentar. E, nossa, foi, assim, devastador. Devastador, assim. É terrível, muito, assim. assim. Eu também... Eu tive um parto normal, praticamente natural, e queria muito ter, mas eu falava assim, se o parto não der certo, não tem problema, mas a amamentação tem que dar certo. Então, escolher parar de amamentar pra mim foi, assim, devastador. Sim. Mas, assim, o tempo passa, sabe? Ela ficou bem depois. Ai, não chora que eu choro também, gente. Eu sou manteiga derretida. Nossa, total. Sou super manteiga derretida. Mas é isso, quando a gente sabe, quando né? a gente sabe de todos esses benefícios, né? E você é mãe e você precisa passar por essa situação, né? Muitas mães, às vezes, precisam parar de amamentar justamente porque a empresa não tem que voltar a trabalhar, tem que voltar. não consegue manter aquele fluxo e aí, infelizmente, você falou, teve que precisa parar. tomar algum remédio. E aí... não tem como manter a amamentação. Então, enfim, o tempo passou, minha filha ficou ótima. Acho que a gente leva tempo pra digerir essas coisas. 2 anos depois ainda tô aqui chorando. Não, mas fica marcado. O meu filho tem 17 anos e você vê que eu conto. Toda hora eu falo que eu gostaria muito, eu queria muito ter amamentado mais. Isso mexe com a gente. Mas assim, é isso, o vínculo vem. Ele vem de qualquer forma. Mãe é mãe, exato, né? Exatamente. Eu falo que mãe não tem jeito. A gente tem aquela coisa forte, né? Com o filho. Sim, exatamente. E, olha, tô chorando também, gente. Pega o papel pra ela também. E a questão de sustentabilidade. A amamentação hoje também é vista como saúde e também sustentável? Sim. É aquele ponto que eu falei, né? Ele é mais economicamente viável. A fórmula é cara pra caramba. Né? E é cara justamente por conta dessa tecnologia, né? Que eu falei, que eles tentam se aproximar do leite materno para deixar uma fórmula melhor, para dar nutrientes que vão trazer benefícios ali para a saúde daquela criança, né? Então, não fica tanto a desejar no sentido é o que a gente falou, ainda nutricional. Bem que existem, algumas formas. Mas, e é isso, vai prevenir de muitas infecções a uma criança que falta menos, né? E por ele ter todos esses oligosacarídeos, é uma criança que fica mais inteligente também. Né, tem esse vínculo de afeto que tem da amamentação, a gente sabe que previne doenças lá na frente. A Amanda falou da asma, mas previne depressão, obesidade. Previne obesidade. Então tem todo um estilo de vida ali que você leva pro resto da vida, né? Tem uma proteção para sempre. Para sempre, aquilo fica, né? Exato. No organismo. E você ter que depois arcar com um paciente. Claro que não é só essa causa de uma depressão, de uma ansiedade, de doenças psiquiátricas, mas você depois ter que ter um funcionário numa empresa, por exemplo, que faz um tratamento desse, o custo com os remédios que você tem que comprar, com terapia, né? Então são coisas preveníveis, né? E fora diabetes, pressão alta, que são também doenças que são preveníveis pela amamentação. Crônicas. Exato. Porque a amamentação também, esse negócio da criança mamar devagar, né? Ela ajuda a criança a desenvolver controle de saciedade. Leva esse estilo de vida, exato. Né? E aí, quando ela tá na introdução alimentar, ela não come, né? Desenfreadamente. Obviamente que esse vício pode se perder a qualquer momento, desde que você não tenha um bom estilo de vida. Mas quando você faz as coisas, as orientações do pediatra, né? Então faz a amamentação, depois faz uma alimentação, uma introdução alimentar legal, ela também leva isso pro resto da vida. Então vai prevenir obesidade, pressão, diabetes, todas essas colesterol alto, doenças cardiovasculares. É até difícil lembrar de todos os benefícios. Gente, nossa, é muito, gente. É muito. A gente vai falando e vai E lembrando. hoje eu acho que a informação está... Ó, a gente está dando informação para as pessoas de casa. Você abre o seu... um Google, pergunta, também vem algumas coisas interessantes. Claro que a gente tem que filtrar. Tem que ter cuidado com essa parte também, né? Isso que eu gostaria que as doutoras falassem, porque as mães... Com certeza vão lá. Sim.
Eu acho que não é nem só no Google, no Instagram, principalmente. Esse é o pior. Exato. Porque Bom. você não sabe quem você tá seguindo, né? É. Eu posso abrir ali o Instagram e falar, ai, eu sou formada aqui. Primeiro que assim, ninguém checa, né? Ninguém checa não. nada. Assim, se eu chegar lá e falar assim, olha, eu sou formada aqui, sou pediatra, sou quem pneumologista, vai sou falar? doutora, sou pós-doutora, ninguém vai checar se eu sou doutora, se eu Vai sou procurar pós-doutora. seu CRM, Exato. você acha que vai lá E procurar não é só seu isso, isso não é a única coisa, né? A gente sabe, tem O quantos ideal é pediatras- checar. O Exato. ideal é checar. Mas assim, mesmo você tendo aquela formação mesmo, você não sabe se a pessoa está atualizada, se a pessoa é a favor, ou se a Se pessoa... não é, tem uma mas outra acho que o linha problema- meio O complicada. problema maior são os influencers, né? Que não tem informação Também. nenhuma. Em nada. Exato. Falam coisas muitas vezes com conflito de interesse. Exato. E assim, isso daí espalha que é uma beleza, né, na internet. E as E mães... geralmente tem muitos seguidores, Sim, né? E, E daí assim, um passa pro outro. Ah, você teve neném agora? Segue aquela pessoa. Sim. E aí ela vai passando o estilo de vida dela, nem sempre aquela realidade é verdadeira, ela só passa coisa linda. Né? Eu já ia dizer, não só o que ela fala que ela faz, mas o que ela mostra que ela faz. Né? Exato, Então a gente tá sendo bombardeado de informação e de coisas que a gente acha que tem que ser igual o tempo todo. Né? E não é assim, gente. Não, a realidade é bem diferente. E aí que vem esses mitos também, e às vezes até a insegurança da mãe Da que mãe. amamenta. Porque né? vê tudo maravilhoso. Aí Exato. chega na hora, não Vê é? a influencer lá toda linda, maravilhosa, Toda maquiada, maquiada. e ela lá, coitada, se olha Maravilhosa. no espelho com Exato. olheira cansada, com dor da cesárea. Inchada, né? Da cesárea ou do parto normal, Do parto enfim. normal, com dores. É. Ou então vem a influência que fala, eu parei de amamentar porque o meu leite era fraco. Ela fala, se a dela Se era o dela fraco, é ela deve ter o pediatra Exato. mais caro do Exato, mundo. Ela falou é. que o leite era fraco, então O meu deve ser. também é, e Sim. isso é normal. É, né? isso que é e não triste. vai atrás procurar o Exatamente. que realmente está acontecendo. Tem uma informação errônea, né? Uhum. Sempre tem. Então, tomar cuidado, gente, com o que vocês estão vendo, Com as né? Procurar informações, saber a informação correta. Doutoras aqui, ó, estão aí para levar a informação correta para vocês. Depois elas vão deixar aqui o Instagram, tudo certinho. As redes sociais. Sim. Agora, a última perguntinha para finalizar. Eu gostaria de 3 dicas que as doutoras possam dar para as mamães que estão amamentando e para elas ficarem mais confiantes nessa amamentação. Eu acho que a primeira é informação. Que a gente Esse acabou tipo de falar. informação, É. que tudo que a gente contou aqui, eu acho que é fundamental, porque daí ela tá armada, né? Eu falo isso no consultório, eu falo, mãe, você tem que estar armada para todos os pitacos que vão falar para você. Porque quando a mãe tem informação de qualidade correta, ali sedimentada, as pessoas vêm falar, eu falo para ela, não é nem entra para um ouvido e sai pelo outro, nem entra, né? Porque isso Não daí precisa bater fortalece. boca. Ela tá fortalecida, né? Então, informação, para mim, eu acho que é a primeira dica. Segunda dica, doutora Amanda. Eu acho que ainda, eu vou roubar um pouquinho, ainda vou falar da primeira, tá? Eu acho que tem informação e assim, se prepare antes. Sabe? A gente foca muito em como vai ser o parto, em preparar o quarto, em comprar o enxoval. É muito difícil você ver uma mulher se preparando para a amamentação, sabe? Então, se essa mulher conseguir já dar uma olhadinha ou fazer uma consulta pré-natal, né? É isso que eu ia falar. Ou fazer um curso com pediatra, algum curso pré-natal com pediatra. Ter uma ideia de como é a posição, de como é a pega, para ela já ter alguma ideia, tá? Já ter um contato de uma consultora de amamentação, que seja indicação, para não ter... Porque assim, às vezes, Se tiver assim, algum problema, porque a hora que na hora, machuca, na você hora tem que que tá ligar, machucado. vem amanhã, se Exato, puder, vem hoje. exatamente. Sim. Então, assim, já ter um contato, já Ou, ver essa informação ou antes. isso que eu passei, né? Não consegui, a criança chorar, que não é normal, né? Chorar dessa forma. Daí, se eu tivesse procurado uma consultora, não... Talvez. 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 Agora A gente não não adianta, sabe. E a mãe que quer amamentar, eu acho que a terceira dica é achar, né, se possível, uma consulta de pré-natal com um pediatra, que isso existe, né, para ela conhecer o pediatra e um pediatra que apoia a amamentação, que infelizmente não são todos que apoiam,
Gente, desculpa, mas é muito fácil você prescrever uma fórmula. Eu ia dizer. Agora, dá trabalho. Apoiar a amamentação dá exato, trabalho. agora você pegar a mãe, chegar no consultório, examinar a mama dela, colocar o bebê para mamar na consulta, corrigir, pega, é no mínimo meia hora de consulta. No mínimo. E aí você vai marcar um retorno próximo pra ver se o bebê tá ganhando peso, pra ajudar de novo ela a amamentar de novo. Ela vai te mandar muito mais mensagem do que quando você só passa a fórmula. Então nem todo pediatra apoia tanto. Essa parte a gente tem no SUS? Essa parte de apoio? Olha, eu acho que profissionais intencionados a gente tem. O problema é que o sistema é tempo. É 15 minutos, gente, de consulta. Agora, uma dica boa, tá? Bancos de leite em geral da cidade, muitos oferecem apoio, tá? Então, assim, na pior das hipóteses, óbvio, a gente tá falando de uma população brasileira muito heterogênea, né? A gente tá falando aqui de consultora de amamentação, de marcar consulta pré-natal, mas às vezes a gente tá falando de uma parte da população que não tem chance. Não tem acesso. Não tem acesso nenhum de ter isso. Então, assim, acho que ficar de dica, óbvio, o pediatra, a pessoa vai procurar para ter orientação, mas às vezes tem vários bancos de leite que dão apoio à amamentação, tá? Ensinam a pega, exato, toda essa parte que a gente comentou aqui. A gente não falou nada de banco de leite, mas também se puderem doar leite pro banco de leite também, maravilhoso. Se estiver sobrando leite por aí, ajuda demais. Precisa bastante. Os prematuros agradecem. Exatamente. Bom, foi uma tarde maravilhosa aqui com as doutoras. E eu queria que vocês dessem as redes sociais aqui pro pessoal que tá em casa. O meu é doutora Aline Brizotti. O meu é DRA, né? De doutora.amanda.pneumoped. Esse é o Instagram. E a gente vai colocar aqui embaixo, né, Caio? Sim. A gente vai colocar embaixo de cada. Foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Muito bom. Adorei esse bate-papo. E agora, agosto dourado, né? O aleitamento, a importância dele, a gente falou. E chegamos ao final de mais um episódio do Glowcast.